A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje o nosso devocional é em 1 Reis, capítulo 18. Eu vou ler aqui para a gente começar o versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Aqui, né, o povo, seguido pelo rei Acabe, adoravam a Baal. E aí Elias confronta o povo, né? Depois de uma grande seca que houve na terra, uma grande fome que eles estavam passando. Aqui ainda não caiu chuva sobre a terra. Quando chega essa pergunta de Elias. E ele fala, olha, até quando vocês vão se dividir entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, né? Se Baal é, seguiu então. Então, a gente não pode adorar a dois deuses. Não tem como, né? Ou você adora um ou você adora outro. Só que a gente conhece pela palavra, né, pela Bíblia, que só existe um único Deus vivo e verdadeiro. Então, Elias, para provar de certa forma isso, ele faz algo seguindo a orientação do próprio Deus. Ele, como diz a palavra dele aqui, ele fala, olha, separa dois bezerros. Vocês escolhem um e o outro fica para mim. Aí eles deixaram os profetas, né, de Baal escolherem. Eram 400 profetas. 400 ou 450? Deixa eu ver aqui. 450 profetas de Baal e 400 da deusa Aserá, não sei como fala. Então, ele falou, olha, escolhe o primeiro bezerro de vocês e o segundo eu fico. Ele falou, agora prepara o templo, prepara o altar em que vocês vão oferecer esse holocausto a Baal. Aí eles prepararam o altar, cortaram em pedaços o bezerro e começaram a clamar a Baal e a falar, e nada de Baal responder. Não se ouviu nenhuma voz. Por que ele falou? Aquele que responder com fogo, né? Aquele que mandar, eu não vou botar fogo no meu altar, né? No altar que eu preparei a Deus, o Senhor, e vocês não vão botar fogo no altar que vocês prepararam para Baal. Então, aquele que responder com fogo, esse verdadeiramente é Deus. E aí o povo concorda, acha legal esse combinado. E aí os profetas de Baal começam a clamar Baal, só que não se ouve voz. Ó, aí botou assim, ó. Versículo 26. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responda-nos. Porém, nem havia voz, nem que respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta voz. Ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura, dorme e despertará. Então fala mais alto, tipo assim, né? Vai, fala mais alto. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si, até se cortar, né? Se autoflagelar. Eles fizeram para que Baal respondesse, só que não se ouviu voz. E era costume deles, como diz a palavra, deles se né, machucarem. E sucedeu que passado meio-dia, profetizaram eles, versículo 29, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma.
Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim, disse ao povo de Israel, que estavam todos perante ali a ele também. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Ali já havia um altar do Senhor, que foi levantado antigamente, nos tempos anteriores a esse, e que foi quebrado a mando de Jezabel. Jezabel, esposa, né, de Acabe, tinha mandado perseguir os profetas do Senhor e matar a todos, né? Por causa de Obadias, eu acho, Obadias o nome dele, por causa de Obadias, que temia Deus, 100 profetas, né, foram levados para cavernas. Ele dividiu em grupo de 50. E o próprio Elias, né, profeta do Senhor, também foi por direção de Deus para o ribeirão de Querite. É o ribeirão de Querite, eu acho. Deixa eu ver no versículo anterior. Queribe, eu acho que é Querite. Ribeiro de Querite. Foi na memória. Então ele foi para esse ribeiro. E lá ele foi sustentado por corvos e pela água, né, do ribeiro. E quando ali a água secou, porque eram anos sem chuva, o Senhor direcionou ele à viúva de Serepta. E lá o Senhor deu a provisão. A uma viúva que passaria fome, né, que estava ali com o último pão. Ela falou: eu vou dividir com meu filho e a gente vai morrer. O Senhor direcionou o profeta Elias para lá. E Elias falou: prepara primeiro um pão para mim, que eu vou me alimentar, e depois você vai se alimentar com seus filhos. E durante todo o tempo que ele esteve ali, né, a gente não sabe exatamente quanto tempo, mas dá a entender que é bastante tempo, aquele alimento não acabou. O Senhor fez o milagre da multiplicação, assim como ele fez por meio de Jesus, né, dos pães e dos peixes, assim como ele fez em tantos outros momentos, né, de não deixar faltar o alimento. Aqui, né, Elias já fala com esse povo, fala assim, ó, agora eu vou reparar o altar do Senhor. Ele reparou o altar do Senhor. Ele botou entre o altar 12 pedras para representar as tribos de Israel, né, os 12 filhos de Israel. E aí, ali, ele faz ainda tipo uma valeta, a palavra dele diz, é tipo uma vala, e ele bota ali o bezerro cortado, preparado, e pede que tragam água para ele. E ele pede 3 vezes que joguem água em cima das ofertas, né, que era o bezerro, em cima da lenha, e tinha uma valeta em volta. O que aconteceu? Essas águas que jogavam, aqui fala a quantidade específica de água, encheu a carne de água, a lenha ficou úmida. Então imagina uma lenha molhada, como é difícil, praticamente impossível pegar fogo numa lenha molhada, né? A lenha estava molhada e ainda tão encharcada que até a valinha que ele fez em volta se encheu de água. E aí Elias faz uma oração a Deus. Vê como é simples o nosso Deus, né? O único Deus verdadeiro. Não divida os seus pensamentos entre Deus e qualquer outra divindade ou qualquer outra, né, ou algo que você coloque no seu coração como Deus. Deus, ele é um único Deus. E ele mostra isso por meio da palavra dele. Se meditarmos na palavra dele, eu não estou querendo impor algo a você, né? Tipo, é o meu pensamento. Eu estou te convidando a ler a palavra com atenção. Lê como um livro, sabe? Pega a Bíblia e lê como um livro. Medita nele com atenção. E aí você vai conhecer. Mas antes de ler e meditar nele, pede a Deus, faz uma oração. Senhor, se o Senhor existe, que o Senhor me faça te conhecer através desse livro. Entendeu? E aí, nesse momento, lê com atenção, né? Com o coração aberto, sem julgamentos, para você conhecer esse Deus, né? Bondoso, esse Deus de amor, mas um Deus justo, né? Um Deus que não tolera que haja adoração a outros deuses, né? Ele é o único Deus. A adoração deve ser feita somente a Ele. Aqui, Elias, né, dirigido pelo Senhor, faz isso para que o povo de Israel parasse de pecar. Acabe levou o povo de Israel a pecar, a adorar Baal. Então,
aqui Elias faz uma oração de forma simples, não precisou se cortar, não precisou gritar, não precisou ficar pulando o altar, de forma simples. Elias ora ao Senhor e o único Deus verdadeiro responde. Vamos ver? Versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Israel foi quando o nome de Jacó foi mudado, né? O nome de Jacó se tornou Israel. Manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. O que diz assim, olha, faz esse povo conhecer que o Senhor é Deus. Nos responda, Senhor, né? E ele fala, e que eles saibam que tu fizeste o coração tornar atrás. A idolatria estava tão grande que esse povo achava que quem mandava chuva e orvalho era outro Deus. E Deus, o Criador dos céus e terra, que governa todo mundo, falou assim, olha, não dá para ser assim. Então, por que ele manda Elias anunciar a palavra que não choveria por anos, por 3 anos, 3 anos e meio? Por que ele manda essa palavra? Para que soubessem que o único Deus era o Senhor, Criador dos céus e da terra. Para que eles soubessem que o único Deus era o Deus de Israel. Então ele faz essa seca cair sobre. E aqui quando fala assim, faz eles saberem que o seu coração voltou atrás, porque no início desse capítulo, a palavra vem de Deus. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. A primeira palavra veio do Senhor, falando, olha, eu vou dar chuva sobre a terra. Vai a Acabe falar com Acabe. A palavra de Deus, ele decidiu. Por isso que Elias fala na oração, faz esse povo saber que tu voltaste atrás, né? Tornar o seu coração para trás. Que o Senhor não voltou atrás, mas ele tomou a decisão, olha, agora eu quero voltar a abençoar esse povo com chuva. E eu quero que eles saibam que o único Deus sou eu. Sou eu que mando chuva, sou eu que mando orvalho, sou eu que crio os céus e a terra. E assim, depois da oração de Elias, então caiu o fogo do Senhor, versículo 38, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, naquela valinha, na vala, né? Então quer dizer, a água, eu nem sei, a medida da vala diz que são de 2 sementes. Eu não planto, então eu não sei a medida de largura de 2 sementes. Mas a vala, né, esse rego era nessa medida. Então, aquela carne que estava cheia de água, aquela lenha que estava encharcada, né, aquelas pedras encharcadas, o pó, a terra e a vala ali que estava cheia de água. Desceu fogo do céu, o fogo do Senhor consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda a água que estava no rego. Consumiu tudo, nem a água, o fogo, normalmente a água apaga o fogo, mas o fogo foi tão forte, né? O fogo do Senhor que lambeu aquela água, que consumiu aquela água e aquela lenha que estava encharcada e aquele holocausto e tudo aquilo. Por que Elias manda encharcar de água? Eu creio que é para mostrar, olha, quão poderoso é esse Deus que manda o fogo, né? Ele responde a oração. Ele quem responde a oração. É ele quem mandou o fogo do céu. Ele quem fez, ainda que os nossos olhos e a nossa mente não entenda que uma madeira encharcada possa pegar fogo, ele fez isso porque ele é o Todo-Poderoso. Não existe impossível para Deus. E aí, 39, que vendo todo o povo
caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ali o povo reconheceu que só existia um Deus, que esse Deus era o Deus de Israel, só ele e mais ninguém, né? E Acabe, e aqui, né, Elias manda Acabe subir para poder comer e beber água, porque ele falou, olha, Deus vai mandar chuva. E aí ele vai para o monte, deixa eu ver o nome do monte, que já tem um tempinho. E sucedeu aqui, ok, Monte Carmelo. Ele vai para o cume do Carmelo, ele se inclina, eu até botei bem marcado aqui, ele se inclina por terra, bota o rosto entre os joelhos. E esse se inclinar entre terra e botar o rosto entre os joelhos, aqui não fala que ele orou, mas ele fala para o ajudante dele para subir, né, para ver, olhar para o mar e ver se tem alguma nuvem. E ele vai a primeira vez e ele vê que não há nuvem. Então Elias manda ir 7 vezes, né, lá, sobe ao monte e vê se tem nuvem. E na 7ª vez, ele vê que tinha uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí ele anuncia a Elias. Eu creio que quando ele se inclina, né, o rosto, né, e bota entre os joelhos, eu creio que ele não fez isso à toa. Ele estava ali falando com Deus. Ele estava orando ao Senhor. Elias tinha intimidade, ele orava, ele falava com Deus e Deus o respondia. Então, quando o ajudante dele fala que havia uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ele fala, olha, desce, fala com Acabe para, né, emparelhar o carro e ir, porque a chuva está vindo, né? Tipo, isso que ele diz. Só que no versículo 45 a gente vê que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento e veio uma grande chuva. Não deu tempo nem do ajudante avisar a Acabe, sabe? Porque ele diz, ó, entretanto, quando ele manda o ajudante ir avisar Acabe, entretanto os céus se enegreceram. Era uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse foi um pequeno sinal e não deu tempo nem do anunciante, do mensageiro avisar Acabe, porque antes que ele chegasse lá, os céus se enegreceram, houve grande vento, se formou do nada, né? E a chuva caiu abundantemente sobre a terra. A gente precisa orar. E o Senhor às vezes nos dá um pequeno sinal, mas quando cremos que aquele é o sinal de Deus, Ele manda a chuva abundante e Ele responde. Aleluia. Ó, continuando, eu falo ó no sentido de olha, é abreviação, olha, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe. Elias não foi no carro, né? A mão do Senhor estava sobre Elias e Elias foi correndo, seguindo, né, Acabe, junto com Acabe. Ele foi correndo. O Senhor nos dá energia, nos dá fôlego, nos dá disposição. O Senhor renova as nossas forças. Não há nada impossível para Deus. Que você saiba que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. E que você saiba que quando você ora a Ele e crer nele, né, ainda que exista só um pequeno sinal do tamanho, né, uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, esse é o sinal que a chuva do Senhor vai descer e vem depressa. E vem depressa porque os mensageiros não conseguirão nem chegar lá para avisar, porque a chuva já vem descendo. Quando um servo do Senhor, um filho e uma filha dele, clama ao Senhor, crendo somente dele, os seus pensamentos não estão divididos entre Deus e outras coisas, em outros ídolos, mas apenas ao único Deus. E ele clama ao Senhor. O Senhor te responde com um sinal, e esse sinal é que a chuva descerá abundante sobre a tua vida e da tua família e sobre aqueles que te rodeiam. O Senhor abençoará muitos por conta da tua
vida. Guarda essa palavra hoje. Foi essa palavra que o Senhor me deu. Que você creia somente nele. Que ele é o único Deus e que ele pode todas as coisas. Não existe impossível para Deus. Não existe impossível para ele. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.